Olá pessoal, vamos falar sobre o concurso da Receita Federal, possível concurso em 2020. O que acontece? A gente vai fazer uma reestruturação aqui no nosso estudo, né? Por isso que alguns alunos estavam no curso anterior, foram passados para cá, e o curso agora todo reformulado, focado em CESP e SEBRASP. Por quê? Vamos pensar um pouquinho. Bom, primeiro vamos falar das expectativas do concurso. A gente sabe que esse PELOA 2020, não é? Justamente o projeto de lei orçamentária para 2020, ele traz o que para nós? Cerca de mais de 35 mil cargos, né? Ou seja, 35 mil vagas estarão disponíveis para contratação em 2020. Dessas 35 mil vagas, você tem mais ou menos em torno de 6.500 cargos que são só do Executivo Federal. Naturalmente, gente, esses 6.500 cargos que são do Executivo Federal, ou seja, ligados mesmo diretamente ali ao Ministério da Economia, você tem o quê? Você tem a Receita Federal e o INSS. E a gente tem que contar que a Receita Federal, ela não fez concurso em 2019 por conta daquele projeto de reestruturação, né, da gestão de pessoal da Receita. Então eles fizeram todo aquele processo de reestruturação. A Receita está bastante deficitária de pessoal, né, e nós temos aí já previsto uma aposentadoria de mais de 2.800 servidores da Receita, ou seja, da Receita Federal. Então, é lógico que eu estou falando não só de auditores, estou falando de analistas, estou falando dos técnicos, etc., os técnicos fazendários, etc. Então, a coisa começa a ganhar corpo. E vamos nos lembrar que, geralmente, né, concurso da Receita costuma ter edital, por exemplo, final de dezembro e acontecer prova lá no início do ano. Ou se não, é sempre o recorte de férias, né? Ou eles pegam dezembro para janeiro, tá certo? Com estudos, ou se não se pega lá para meados de maio, junho, julho, por aí, para poder fazer o concurso. Então, quem está estudando tem que começar a se reorganizar, não pode deixar a toalha cair, não é um concurso, eu digo assim, não é um concurso difícil, é um concurso que a pessoa precisa basicamente se organizar e se dedicar, não deixar para dedicar em cima da hora, porque você não é um concurso que tem médias que são um pouco restritas. Eles não, a gente quando compara o concurso da Receita a um concurso de tribunais regionais, é claro que o quantitativo de disciplinas é menor, mas lá os caras têm que fazer mais de 95% para ingressar. Aqui não. Você tem uma base bem abaixo disso daí. Então dá para você enfrentar uma boa, tá? Por que nós vamos migrar para o modelo CESP? Por que nós escolhemos CESP e a gente não vai ficar com muitas bancas na cabeça? Bom, gente, primeiro, porque fazendo um balanço dos últimos 2 anos, não é que o CESP tenha feito mais concursos para a área fiscal, não é isso. O CESP, na verdade, ele respondeu por mais de 40% dos concursos na área de controle, não é? A gente teve alguns concursos na área fiscal que foram muito diluídos entre algumas bancas, né? Os concursos dos físicos estaduais, físicos municipais, ficaram muito diluídos aí entre FCC, alguma coisa com a FGV, a FCC liderou um pouquinho, mas quando você olha a exigência de resposta do CESP, e indo mais para essa área, misturando controle com fisco, você vai notar o CESP com, vamos dizer assim, uma qualidade de elaboração, que eu digo assim, uma qualidade de exigência um pouco maior do que as outras bancas, de modo que se você se preparar para o CESP, naturalmente você se prepara para enfrentar uma FCC, uma FGV e por aí vai, tá? Por que eu estou falando isso? Bom, eu vou pegar como exemplo a prova que a ESAF aplicou no último concurso para auditor fiscal, que foi em 2014. A ESAF, que não faz mais concurso na área fiscal, a gente já sabe disso, não vai fazer mais. Mas, por exemplo, quando você pega a questão número 1, que foi lá, vamos dizer assim, em 2014, não é? A banca cobrou aqui o Simples Nacional em 2014, aí teve gente que falou assim, isso aí foi uma surpresa, porque se esperava uma questão um pouco mais teórica, um pouco mais voltada para crédito, alto lá. Ao cobrar Simples Nacional, a gente teve lá em 2014, se alguém se lembrar exatamente, né, o lançamento da LC 147 de 2014, que modificou exatamente o que as regras do Simples. Né? Foi uma lei que, basicamente, ela estabeleceu um regime especial unificado aí de arrecadação, certo, dentro do Simples. Então, a ESAF, quando foi buscar isso, ela buscou uma coisa que aconteceu naquele ano. Quando você pensa em CESP, tanto CESP quanto o FCC quanto o FGV,
são bancas que vão ficar de olho em novidades que vão acontecer no ano. É claro, gente, que vocês vão encontrar no CESP essas novidades sendo jogadas ali. O CESP vem com aquela ideia da novidade, mas ele faz uma coisa muito parecida com a ESAF, que é cobrar a base daquele assunto, cobrar aspectos principiológicos, aspectos ligados à competência, nós vamos falar sobre isso. Então, você vai ver uma banca cobrando muito essa questão mais basilar, tá certo? Do processo todo do fisco. E aí, o que vai acontecer, não é? Por isso, por que eu quis buscar o modelo CESP? Porque é o modelo que melhor, ou seja, melhor não, mais bem vai replicar, ou seja, mais bem replica o modelo ESAF, não é? O CESP consegue trazer este modelo. E vamos lembrar também que o CESP Sebrasp, não é a banca que mais trabalha com capacitação de servidores, quando você pensa nas bancas envolvidas. Então ela ofereceria para o fisco, vamos supor, a continuidade do processo seria o curso de capacitação. A FGV também faz isso, não é? Mas fica muito evidente aí essa coisa. O CESP se organizou, ele se redesenhou, ele montou o Sebrasp, se separou. Então você tem um redesenho para um concurso dessa estatura, para um concurso que, vamos dizer assim, cuja instituição não quer passar vergonha, não é? Porque quando eu digo não quer passar vergonha, estou me lembrando dos problemas que a ESAF ocasionou a concursos posteriores ao concurso de 2014, não necessariamente no auditor fiscal de 2014, mas numa série de outros concursos que aconteceram depois, né? Eu acompanhei vários concursos que foram feitos pela ESAF no pós 2014, e a ESAF se atrapalhou demais nos concursos posteriores, tanto que, de cara, ela foi afastada das provas do auditor fiscal. Ela não pega mais. Então eu acho que pelo conjunto do CESP, pela sua qualidade, pela sua forma de elaboração, pela sua preferência de temas que são muito similares à ESAF, eu vou mostrar a vocês, vou provar, acredito que CESP seja a nossa banca, tá bom? Lógico que a gente não chega a essa decisão da noite pro dia. A gente chega a essa decisão passando o quê? Durante um tempo, observando o comportamento da banca, observando a sua forma de proposição, né? Observando o seu trabalho, observando a fase recursal, como que ela se comporta, e aí a gente tem essa geração de informações. Bom, aí o aluno pensa, poxa, mas enfrentar CESP eu vou ter que enfrentar aquela prova de certo e errado, professora? Possivelmente não, tá? Por que não? Porque quando você olha, vocês vão me falar um pouquinho de controle, porque como o CESP fez muitos concursos de controle, é o mais próximo da gente na área fiscal. Quando você olha os concursos que o CESP fez para o fisco, né? A gente teve a Cefaz do Rio Grande do Sul. Estamos com alguns concursos em andamento. Concursos na área de controle, feitos pelo CESP, até o momento em que eu estou falando aqui, né? São provas, em sua maioria, de múltipla escolha. Que se eu pensar, por exemplo, a prova de língua portuguesa, é uma prova que é mais voltada para interpretação de texto, tá certo? Essa é a grande diferença, pelo menos eu sei falar em língua portuguesa, do que haveria de diferente. Mas é uma prova com uma pegada mais simples do que a prova de certo e errado, isso é fato, tá bom? E aí, né, você tem a discursiva de cara como uma prova de importante substrato para essa banca. Aí alguém fala, você falou muito de provas de controle. Alto lá, gente. O CESP faz muitas provas para procuradorias. E, naturalmente, nestes concursos, né, você tem o quê? Você tem direito tributário. Tem muitas discursivas de direito tributário que foram aplicadas pelo CESP, a maioria sem nenhum problema. Tá bom? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Bom, e aí tem uma questão curiosa, né? Aqui você vai ver um item nessa prova da ESAF cheio de perguntinhas, ó. O que é o simples? Quem pode, quem não pode optar por este regime? Quem possui competência para regulamentar? Aqui isso aqui é uma armadilha típica que a ESAF trouxe, que é trazer muitos questionamentos num item só. Quem pratica isso? A FCC pratica isso. CESP também pratica isso em algumas propostas. Por quê? Torcendo para que o aluno perca um desses questionamentos e não aborde esses questionamentos na discursiva, ou pelo menos um, o que já indica o quê? Que ele vai perder um conjunto massivo aí, vamos dizer, de pontos, tá? A gente tem também, nessa mesma prova de 2014, não é? Que eu vou pegar como paradigma aqui para nossa conversa, a gente teve também uma segunda questão
né, que mexeu com o comércio internacional, na verdade com legislação aduaneira, vamos dizer assim, em que houve aqui uma proposta que a ESAF fez que reflete muito um comportamento que o CESP apresentou principalmente em 2018, não é? Nas suas provas, que só o CESP, na verdade, apresentou esse comportamento, as outras bancas não, que foi o seguinte: há aqui os itens temáticos, tá vendo? Item A e item B, mas a apresentação de uma pergunta preliminar ainda lá no caput do exercício, no caput do comando da questão. Veja que a banca aqui está discutindo uma jurisdição e território aduaneiro, não é? E ela já faz uma pergunta lá em cima, perguntando se é possível a atuação do auditor fiscal da Receita, além da linha de fronteira terrestre do Brasil. Houve uma pergunta que foi preliminar. Depois se perguntou pelos tópicos temáticos aqui embaixo. O que acontece? Quando a banca faz isso, e o CESP cansou de fazer isso, eu vou citar vários exemplos aqui, ou pelo menos um exemplo para não tornar a coisa tão extensiva. O que acontece? Quando a ESAF fez isso, eu lembro muito bem neste concurso que dei aula, e depois no curso, já no turma de redação, né, porque esse curso fica tanto para aluno que está dentro do turma, quanto para aluno que me acompanha na área aberta, no meu canal Júnior Andrade, né, essas dicas assim, iniciais. Recomendo, inclusive, que vocês curtam o vídeo, acompanhem, se inscrevam, porque eu vou começar a falar bastante dessas questões daqui por diante. E qualquer movimentação que tiver, naturalmente eu virei para comentar. É lógico que quem já está no curso vai acompanhar esse comentário agora de forma bastante sequente. Então o que acontece? Nessa questão da ESAF, eu me lembro muito bem, em 2014, que alguns alunos se preocuparam em responder definição do território aduaneiro, falaram sobre a abrangência da jurisdição desses serviços, mas se esqueceram de falar sobre a atuação do auditor fiscal além da linha de fronteira. Então muita gente perdeu ponto por isso, né? E eu tenho lá as provas dos meus alunos, tanto que eu vou mostrar para vocês ali, alunos tirando total nessa questão, alunos na época que eu dava aula para outro cursinho, mas foram meus alunos, né? A gente teve ali nesse concurso de 2014, acho que entre os 10 primeiros, eu não estou lembrada agora exatamente do número, mas eu me lembro que entre os 3 primeiros lugares, o primeiro, o terceiro, o quarto lugar eram de alunos que estavam comigo, tanto que eu tenho a prova deles até hoje, depois vou mostrar para vocês ficarem para tranquilizar. Eu acho que essa que é a grande sacada da discursiva, é tranquilizar o aluno, não é criar terrorismo, nem até para ele ver que é uma coisa muito simples, não é tão complicado assim, tá? É bem simples. Tem que treinar, porque quando você fala do CESP, a gente vai falar de algumas questões que são interessantes que tem que treinar, tá bom? Então, pessoal, esse tipo de antecipação da pergunta, o CESP não faz sempre não, mas já fez bastantes vezes. Em 2018, por exemplo, eu lembro que em 2018 os professores ficaram assim, um pouco eriçados assim, né? E o correto seria a palavra excitados, né, na verdade, com uma possível mudança de postura do CESP, chamando a atenção, olha, CESP agora quer introdução nas discursivas, e não é bem assim, não é bem assim. Tanto que não é bem assim que quem respondeu essa pergunta aqui, por exemplo, da Receita Federal, no final do texto, vários alunos meus fizeram isso, responderam aqui no finalzinho do texto, o pessoal se deu bem, de boa. Teve gente que respondeu no meio do texto ali, sem problema algum. O importante era não perder a pergunta que se vinha lá em cima, no início do enunciado. Né? E como eu falei de CESP, eu cito para vocês, por exemplo, o CESP fez essa mania que na hora de ESAF copiou do CESP, começa em 2010 na prova do Ministério Público da União, né? 20 anos dando aula discursiva, a gente sabe é tudo, não tem jeito, passa um filme na sua cabeça nesta hora. Então, o CESP trouxe na prova de 2010 do Ministério Público da União um concurso enorme, um concurso super concorrido no Brasil, trouxe uma questão para o pessoal do direito sobre, era uma questão de uma judicialização de uma pessoa, né, perdão, judicialização não, essa pessoa informa o Ministério Público que ela não está conseguindo pegar seus medicamentos gratuitos, né, medicamentos que eram liberados pelo SUS. E o Ministério Público, ele então, vamos dizer assim, ele é provocado a agir naquela situação. E aí, gente, igual essa questão aqui, havia 2 tópicos. Um item temático falando sobre
vamos dizer assim, sobre a questão, os princípios constitucionais que eram feridos no caso daquela personagem, daquele cidadão que não tinha acesso aos medicamentos, e o outro falando sobre o poder-dever de um Ministério Público agir naquela situação. Tá, eu lembro exatamente no Ministério Público que vários alunos responderam os itens A e B, mas não prestaram atenção no caput do exercício que pedia para falar sobre a questão vamos dizer assim, dos direitos administrativos que estavam, perdão, dos princípios administrativos que eram descumpridos naquela situação, tá certo? A de não fornecer essa medicação para esse cidadão. Então, gente, ali muitos alunos não viram e não responderam. Naturalmente foi a escola que a ESAF fez com aquela provinha do CESP 2010, né? Mais tarde, em 2018, aconteceu em bastantes questões antecipação de pergunta, que foi feita lá no caput do enunciado, mas tem uma muito famosa que é da Polícia Federal, na prova de escrivão, né? A polícia, nessa prova, o CESP pedindo opinião sobre a temática central. Alguns alunos não viram e foram responder tão prontamente apenas os itens, vamos dizer assim, os itens que vieram abaixo do tema central. Então, daí já tem aí uma similaridade a qual vocês precisam dar uma devida atenção, tá bom? Pessoal, tá um barulhinho de chuva, mas eu vou continuar meu vídeo, tá bom? Vamos seguindo, então. Então, nesse sentido, o que foi que eu fiz? Aqui na aula 1 do curso, a gente vai trabalhar todo o processo de estrutura textual das discursivas do CESP, tá certo? A sua apresentação, a sua macroestrutura, vamos tentar entender. Porque quando se fala em apresentação, mudou o escopo de avaliação, não é mais só letra, margem, parágrafo, não. O CESP está cobrando, está tirando nota de parágrafos mal estruturados, né? Isso eu vou mostrar para vocês aqui no curso e chamar a atenção de vocês. Acho que eu já até chamei atenção num vídeo extra aí que eu fiz, mostrando a última correção do CESP para mim, não é? Que foi do TJ do Paraná, em que a banca tirou nota dos alunos que estruturaram mal seus parágrafos, e não dos alunos que tinham letra ilegível, letra feia, letra assim, letra assada. Na verdade, a banca nem esquentou a cabeça com isso. Naturalmente, aqui vocês vão ter, né, a oportunidade de desenvolver 4 exercícios discursivos. A gente vai focar o direito tributário por uma simples questão. Por quê, gente? Vem reforma tributária aí. Então é melhor a gente trabalhar com um volume maior de temas dentro do direito tributário do que a gente, por exemplo, ir lá para Comint, né, para comércio, e a gente se perder nas questões de comércio. Então é melhor a gente valorizar o direito tributário por conta da reforma. E aí, por exemplo, que temas o CESP poderia, por exemplo, cobrar de vocês, não é? Pensando o CESP, pensando todo o comportamento que a banca apresentou desses últimos anos. Ora, como eu disse para vocês, o CESP vai bem na base do direito. Então, aqueles aspectos principiológicos, né? Tem que estudar princípio do direito tributário, tá, gente? Não pode deixar de avaliar isso. Tem que estudar conceitos bem básicos mesmo, né? Porque a banca não tende a trazer uma questão exatamente difícil, não vai por aí, ela não caminha por aí. Ela caminha para o âmbito das questões até fáceis. E aí, por exemplo, o que é muito chamativo, né, nesse processo todo? Ora, o CESP é muito conceitual, né? A última prova, assim, de fisco, na área do fisco mesmo, né? Não é fisco na área, por exemplo, da procuradoria, foi a prova da Cefaz do Espírito Santo. Vocês vão ver que é até um pouquinho antiga essa prova, que é a prova de 2008, né? Em que o CESP pediu uma série de questões ligadas aí a comportamentos que podem ser fraudulentos dentro da tributação, tá certo? A questão de passivo fictício, a identificação, tá certo, de receitas que são omitidas, etc. Então isso aqui foi lá para trás, lá em 2018, 2008, na verdade. Então isso é muito antigo. Quando eu jogo mais para as questões mais recentes, né, a banca tem pedido muita coisa relacionada a crédito tributário. Tá bom? Muita coisa relacionada a crédito tributário, substituição tributária. Então, a lançamento, né, coisas bem basilares. Assuntos ligados como assuntos, por exemplo, da seara da decadência, da prescrição, tá certo? Então vocês têm que ficar de olho nessa questão,
esse basilar precisa aparecer no texto de vocês. Mas vocês não podem desconsiderar aspectos reformistas, sim, porque o SESP está cobrando também, certo? Aspectos ligados aí a uma possível reforma. Principalmente, gente, ligada à parte dos tipos de tributos, né? Por exemplo, aquela ideia da fusão. Existe um projeto, né, que se pretende a fusão do PIS e da COFINS, né? Na verdade, criando uma contribuição sobre bens e serviços. Então você precisa entender a base desses impostos, todas as características que estão ligadas a esses processos de contribuição. Alguma coisa, não sei se imposto de renda eles virão com alguma coisa assim, mas acredito que não, tá? Então, por exemplo, a ideia de substituir uma contribuição patronal, tá certo? Para o INSS, juntando a IOF, né, CSL, né, para um tributo único, por exemplo. Então você tem que pensar nesses tributos que estão na linha de visão de um projeto reformista, tá bom? A ideia, por exemplo, que se tem, apesar de ser, né, não ser exatamente o imposto da União, mas, por exemplo, há um projeto de fusão, né, do ICMS e do ISS, tirando a ideia de imposto sobre circulação de mercadorias e imposto sobre serviços para transformar o quê? Em um imposto sobre bens e serviços, né? E a própria questão do IVA, que veio numa prova não do SESP, mas na prova da ESAF, uma das últimas provas polêmicas da ESAF, né? Da Procuradoria da Fazenda, que exatamente deu muito pano para manga, então vocês têm que observar. E o SESP é uma banca que trabalha muito searas ligadas a causas, né, efeitos e medidas mitigadoras, ou seja, ligadas a soluções. Então, é uma banca que às vezes acaba cobrando a opinião do aluno em relação a uma situação que nessa área reformista, né? A banca, com base nos seus argumentos, nos seus conhecimentos sobre direito tributário, ela pode chegar à conclusão te pedindo alguma opinião, ou se não pedindo a sua opinião sobre essas questões lá em cima, lá no caput, de forma escondidinha. Aqui você tem que dar uma certa atenção, tá bom? É claro que aqui no curso nós vamos treinar esses perigos, essas nuances, por isso que nós reformulamos todo o projeto, né? A gente ficou acompanhando e achou melhor reformular. Então a gente tem, por exemplo, a ideia de causa, né? O que tem levado aí a essas mudanças, tá certo? Então você tem aí, por exemplo, uma ideia de uma justiça social no âmbito da tributação, né? Os efeitos, por exemplo, dessa mudança, por exemplo, efeitos como se voltar a respeitar, por exemplo, a questão principiológica, como cito um princípio, por exemplo, da não cumulatividade, por exemplo, né? A fiscalização, a facilitação, a facilidade, certo, de se fiscalizar. Hoje o sistema tributário é muito complexo. Ele é complexo até mesmo para se fazer a fiscalização. Então você pode ter uma facilidade de fiscalização, uma melhoria na arrecadação, efeitos, por exemplo, como a simplificação do sistema, uma uniformização de alíquotas e por aí vai, tá bom? Então, é nesse sentido que a banca vai cobrar de você muito essa relação causa e efeito, né? É claro que ela vai fazer, gente, quando ela fala de causas, ela vai buscar as bases, os princípios, vai te cobrar princípios, vai cobrar competência, né? Quem acompanha muito o SESP sabe que o SESP gosta de cobrar competências daquele órgão ou daquele cargo, tá bom? É muito comum. Então é a hora que você tem que começar a estudar para sua discursiva também, a já separar alguns detalhes que são importantes para a discursiva. Então essas questões todas eu sempre alerto os alunos durante o curso, principalmente quando começa a se aproximar da realidade daquele concurso público, né? Fala, olha, já separa isso daqui para você poder estudar, né? Alguns perigos, vocês vão ver o SESP trabalhando questões clássicas. Vamos ver. Aqui você já tem, né, os tópicos temáticos que eu trouxe como exemplo. Existe aquela questão clássica que você tem que responder os tópicos na ordem, responder de forma precisa. Isso aí todo mundo já sabe disso, não é? Mas tem que tomar muito cuidado com os pedidos, as demandas do SESP. O SESP trabalha com muitas armadilhas, como fazer demandas no plural. Às vezes o aluno responde no singular, né? Esse plural tem a ver com o total de linhas, qual que vai ser a abrangência da sua resposta. Porque às vezes você está cobrando requisitos de alguma coisa e a banca está te cobrando isso,
e você tem muitas linhas para você responder, então vem todos os requisitos, ou se não, você tem poucas linhas para responder, então você tem que ser seletivo em relação aos seus requisitos ou em relação às suas competências. Então, essa dosagem, ela precisa ser trabalhada muito a fundo. É que quando a gente fala a fundo, na verdade, por ter esse conhecimento, acabo simplificando isso muito para o meu aluno. Bom, a banca trabalha também não só com essa questão de plural, mas algumas palavras são perigosas, tá, gente? Nas provas do CESP, e ela usa muito bem. Aí eu vou lembrar a Cefaz do Espírito Santo, bem na área de vocês mesmo. Aquele concurso lá de trás de 2008, porque isso aqui que eu vou mostrar é uma tradição, não é uma inovação, é uma tradição, né? O que a gente tem de tradição? A banca adora palavras como importância, certo? Palavras como importância, palavras como relação, né? Como equilíbrio, como diferença. Por que ela gosta disso aqui? Porque ela sabe que o aluno, quando ela pede a diferença entre o Instituto X e Y, a tendência do aluno é conceituar esses institutos e não diferenciar. Então ela vai lá, o que o CESP faz? O velho cálculo do CESP. Por exemplo, o item vale 10 pontos, né? Suponhamos. O CESP divide em 3 para poder avaliar o conteúdo. Aí você tem lá, por exemplo, 3,33. Daqui a pouco o CESP divide um valor desse aqui em 2, né, que resulta em 1,67. É uma banca muito matemática. E para que o CESP vai fazer isso? Ele vai fazer isso exatamente para quê? Para que ele possa punir a má redação. Para que ele possa, além da nota de apresentação, que ele vai tirar ali um meio pontinho, né, se você redigir mal, para que ele possa punir os esquecimentos de itens que fazem parte, por exemplo, do enunciado central, tá, gente? Então são essas dicas iniciais que eu quero deixar para vocês, chamar a atenção de vocês para esses detalhes, e a gente vai seguir, né, com a aula. Vocês vão notar que vai ser uma aula que eu vou passar tanto para vocês quanto para o pessoal também do controle, né, de uma forma um pouco parecida, porque vão fazer concursos mais ou menos no mesmo período, e para a mesma banca e para uma prova que tende a cobrar de vocês aí questões bem, vamos dizer assim, bem moldadas ao olhar desta banca, tá? Professora, isso me atrapalha numa eventual FCC? Não, muito pelo contrário, te aprimora numa banca Fundação Carlos Chagas, numa FGV, então, você responderia com os pés nas costas, tá bom? Beijo grande, espero que já tenha te ajudado aí na largada da sua preparação.